O caso de hoje é daqueles que fazem a gente pensar até que ponto uma obsessão pode chegar. A história da Débora Regina começa com uma amizade que parecia super comum, mas termina de um jeito que ninguém imaginava. Oi, amigos, tudo bem com vocês? Prazer, eu sou Thaís Valentim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu gravo sobre casos criminais, então se você já gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Então é isso, amigos, chega de conversa, chega de enrolação, vamos direto ao caso, porque esse é um daqueles que eu tenho certeza que vai bugar a sua mente. Então o caso de hoje é da Débora Regina Leme dos Santos, de 21 anos de idade na época dos fatos. A Débora morava na região metropolitana de Campinas, mais especificamente em Hortolândia, junto com os seus familiares, seus pais e o seu irmão. A Débora, gente, ela era uma mulher assim muito batalhadora, ela era muito esforçada. Durante toda a semana ela trabalhava em uma empresa durante o dia e na parte da noite ela ainda estava fazendo a graduação de administração. Aí você acha que parou por aí? Não, não, não. Nos finais de semana, a Débora ela ainda fazia curso de comissária de voo e também curso de inglês. A Débora ela tinha uma rotina bem parecida mesmo com de todos os universitários brasileiros. Ela gostava muito de ir a barzinhos, festas, se divertir com os amigos, até porque ela foi descrita como uma mulher muito extrovertida, muito simpática, mas além disso tudo, ela também era muito próxima dos seus familiares e principalmente da sua mãe. A sua mãe relata que as duas pareciam até ser amigas, assim, as duas eram bem próximas e confidentes mesmo. A Débora, ela tinha um amigo super próximo, que era o Cícero Adriano, de 25 anos. O Cícero era 4 anos mais velho que ela, porém isso não atrapalhava em nada na amizade. Os dois, eles eram amigos desde a época da infância. Eles se conheceram porque eles moravam no mesmo bairro ali, na cidade de Hortolândia. Então, automaticamente, eles criaram ali uma conexão, que foi uma conexão muito forte, e há relatos que os dois viraram até melhores amigos ali. O Cícero, ele trabalhava como técnico de som e ele era também bastante ativo na igreja. De acordo com a própria mãe da Débora, quando a jovem dizia para ela: mãe, eu tô saindo com o Cícero, de acordo com ela ficava até aliviada, porque ela confiava muito no Cícero, ela achava ele bem responsável, um homem de igreja, um homem que vem de boa família, então ela ficava muito aliviada em saber que a Débora estava com o Cícero na rua. Há relatos e boatos de que a Débora ela chegou até a ficar com o Cícero, só que foi somente 2 vezes. Gente, na minha interpretação, na minha cultura, ficar é somente beijo ali, então ela deu 2 beijinhos nele. Então depois dessas 2 ficadas ali, ficou somente por isso mesmo. Porém, há relatos de que o Cícero, ele ficou meio que apaixonado assim na Débora e ele queria algo a mais, um relacionamento sério, porém a Débora não queria aquilo. Então, como a Débora ela era muito educada e ela respeitava bastante a amizade dos dois, ela sempre deixou muito claro para o Cícero que era somente a amizade que os dois tinham ali. Teve um episódio também, que foi em setembro de 2012, e em respeito à amizade com o Cícero, em respeito à amizade que ela tinha com ele, ela decidiu sair junto com ele, somente os dois, para que ela contasse a novidade, e aquela novidade é que possivelmente ela estava ali iniciando um relacionamento sério com o cara. Possivelmente, né, gente, o Cícero ele não deve ter reagido muito bem. Até que chegou no dia dos fatos, que foi no dia 5 de outubro de 2012, de acordo com a mãe da Débora, a dona Diva, ela acordou naquele dia bem cedinho para ir trabalhar e ela sentiu um sentimento assim muito ruim, uma energia muito negativa, tanto que ela não conseguia nem entrar dentro do quarto da Débora para poder despedir da sua filha, e ela acabou não fazendo aquilo e ela foi trabalhar como cotidiano, como normal. Até que mais tarde também a Débora acordou para seguir a sua rotina, para poder ir até o seu trabalho, ela ia com o seu próprio carro. E as duas, como ela e mãe eram bastante próximas, elas conversavam ali durante todo o dia via SMS e estava correndo tudo normal. As duas também tinham combinado de que assim que acabava o expediente da Débora, ela saía do seu trabalho e passava no trabalho da sua mãe para poder buscá-la, e assim as duas seguiam até em casa juntas. Então, quando foi chegando ali no final da tarde, por volta de 5h30, o expediente da mãe da Débora já tinha acabado e ela acabou recebendo um SMS, uma mensagem de texto, da sua filha dizendo: mãe, vou me atrasar. Ela não entendeu muito, mas mesmo assim, ela sentou lá na porta do seu emprego e começou a esperar a sua filha para ela poder buscá-la. Porém, gente, as horas foram se passando e nada da Débora chegar lá no emprego da sua mãe para poder buscá-la. Então, como já tinha passado quase 2 horas de atraso, a mãe dela, a dona Diva, decidiu ligar para o seu outro filho, que se chamava Vitor, e pediu para ele que buscasse ela, porque a Débora não tinha aparecido lá. Então foi assim que aconteceu, seu outro filho foi buscá-la e eles foram para casa.
Só que, gente, na altura daquele campeonato, já estava tudo muito estranho, porque a Débora tinha atrasado para buscar a mãe dela, ela nem tinha aparecido. Eles começaram a ligar para ela e estava dando que o celular dela estava desligado. Então eles começaram a se preocupar, porque simplesmente a Débora não estava em lugar nenhum, ela não atendia celular, ela não estava em casa, ela não chegava em casa de jeito nenhum. Então a dona Diva começou a ligar para os amigos da sua filha para poder saber se eles tinham alguma notícia, e ninguém tinha notícia nenhuma. Então eles montaram ali um certo tipo de comboio com os amigos da Débora, junto com os familiares, para poderem procurar pela menina pela cidade. O irmão dela foi até a faculdade dela e ela nem tinha chegado lá. A dona Diva também relatou que nesse momento em que estava todo mundo procurando pela Débora, ela acabou recebendo uma ligação de um número estranho, que ela não tinha esse número salvo no celular dela, porém ela perdeu aquela ligação. Quando ela pegou o celular dela e viu que tinha aquela ligação daquele número estranho, foi aí que ela decidiu retornar esta ligação e a pessoa do outro lado da linha acabou atendendo e perguntando: oi, quem é você? Por que você está me ligando? E a dona Diva respondeu: não, foi você que me ligou primeiro. E a pessoa do outro lado da linha ficou ali teimando, falando que não era ela que tinha ligado. E na altura daquele campeonato também, o irmão da Débora, como ele não achou ela na faculdade, ele decidiu ir até a delegacia para poder relatar o desaparecimento da sua irmã. Lá ele passou todas as informações físicas da Débora e também a placa do seu carro, as descrições do carro dela também. E a Débora, ela tinha uma amiga em específico que se chamava Bruna, e essa Bruna ela estava ajudando na procura pelo desaparecimento da Débora. E ali no bairro mesmo, ela acabou encontrando acidentalmente o Cícero. Então ela decidiu abordar o Cícero e perguntar para ele se ele iria ajudar no desaparecimento da Débora. E foi aí que o Cícero falou para ela assim: ah, então deve ser por isso que a mãe dela me ligou. Então, até esse ponto, a gente acabou de descobrir que quem tinha ligado para a dona Diva era o Cícero. A amiga dela foi e falou assim: ah, deve ser por isso mesmo, beleza. Mas e aí, você vai ajudar a gente ou não vai? O que você vai fazer? Foi aí que, nesse momento, gente, o Cícero ele estava com um corte, assim, na sua testa, e ele mesmo se explicou para a amiga da Débora, para a Bruna, sem nem ao menos ela perguntar. Ele falou assim: ah, e esse corte aqui eu acabei me envolvendo numa briga com os motoqueiros, levei uma capacetada e eu tava jogando bola, aí eu acabei me envolvendo nessa briga e acabou dando nisso. Porém, como a amiga da Débora, a Bruna, ela estava bastante preocupada com o desaparecimento, ela nem se atentou no que o Cícero tinha dito ali para ela e ela só falou: ó, vamos ajudar, vamos procurar pela nossa amiga. E ele falou assim com ela: então tá bom, mas espera aí que eu só vou em casa tomar um banho e depois eu te encontro lá na casa da Débora, na casa dos familiares dela. Mas isso aí, gente, a Bruna ela achou muito estranho, porque o comportamento do Cícero não era nada de desespero, nem nada do tipo. Ele estava super tranquilo, ele queria ir lá na casa dele ainda tomar um banho, para depois ajudar ali na procura pela Débora. Então a Bruna ela foi lá para a casa dos pais da Débora para poder esperar pelo Cícero, porque os dois iriam procurar pela jovem juntos. Só que ela percebeu que o Cícero estava demorando muito, passava horas e horas e horas e nada do Cícero aparecer. Então ela decidiu ligar para ele e perguntar: ó, onde é que você tá? Por que você não chegou aqui ainda? E o Cícero respondeu para ela assim: ó, eu estou procurando pela Débora sozinho, não sabia que é pra gente ir juntos. E ele se tornou mais uma coisa muito estranha, porém passou alguns minutos e o Cícero acabou aparecendo ali na casa dos pais da Débora para poder sair junto com a Bruna para procurar por ela. Então os dois saíram e chegou um determinado momento em que o Cícero ele avistou uma viatura de policiais. Ele decidiu pará-los e falar, né, explicar tudo para os policiais, que a amiga dos dois estava desaparecida, que eles precisavam de ajuda, e ele chegou até passar a placa do carro da Débora para eles. Porém, amigos, infelizmente, quando foi por volta de 11 horas da noite, um morador que morava perto ali do aeroporto de Viracopos, em Campinas, ele estava passando pela rua e ele acabou avistando um carro abandonado em uma área de mata ali, e ele achou aquilo muito estranho, porque não era comum um carro estar parado ali dentro do lote. Então ele decidiu ir até o carro e quando ele chegou bem próximo, ele acabou avistando uma moça lá dentro e aquela moça ela não se movimentava, ela não se mexia. Então ele ligou para os policiais imediatamente. E quando os policiais chegaram ao local, infelizmente eles conseguiram constatar que aquele carro era o mesmo carro da Débora, era a mesma placa, as mesmas características físicas, e foi assim também que eles acabaram descobrindo que aquela moça dentro daquele carro se tratava da Débora Regina, de apenas 21 anos de idade, e infelizmente ela já estava morta. Então, com isso, os policiais eles ligaram para o telefone lá da casa dos pais da Débora e infelizmente eles tiveram que dar a notícia ali que a Débora foi encontrada, porém ela já estava morta e que precisava de alguém dos familiares para poder ir até o local
para poder reconhecer o corpo, para fazer todo aquele processo legal que precisa fazer. E o irmão da Débora, ele se prontificou, ele falou que iria até o local e ele convidou o Cícero, que estava ali naquele momento na casa deles, para poder ir junto com ele. Porém, o Cícero, gente, ele começou a dar várias desculpas para não ir no local em que o corpo da Débora estava. Ele falou que o carro dele estava sem seguro, que não dava para ele ir. E a mãe da Débora também, ela achou o comportamento dele muito diferente, porque de acordo com ela, assim que eles descobriram que a Débora estava morta, o Cícero ficou pálido. Diz ela que ele perdeu a cor, ele ficou completamente assustado assim. E ali, como mãe, o coração dela já deu aquela pontada assim, ela já ligou o alerta dela. E na perícia pôde-se comprovar que a Débora ela faleceu devido a uma asfixia mecânica, que a princípio foi feito ali com as próprias mãos do assassino, porém mais tarde ele terminou o ato com o cinto de segurança do carro. Então agora os policiais eles precisavam investigar quem tinha feito aquilo com a Débora. Inicialmente, eles pensaram que possivelmente poderia se tratar de um latrocínio, um roubo seguido de morte, porque dentro ali do carro dela não tinha sido encontrado nada dos pertences pessoais dela. Sua bolsa, sua carteira, seu celular, nada disso estava lá. Porém, eles descartaram essa hipótese porque ali dentro do carro da Débora tinha aquele palito assim de espetinho de churrasquinho que estava pela metade e também na sua arcada dentária foi encontrada pedaços de carne, o que mostrava ali que ela estava muito confortável com a pessoa que ela saiu com o seu carro e que a pessoa também estava dirigindo, porque a Débora ela foi encontrada no banco do carona. Então eles pensaram assim: como que a Débora ela estava sendo assaltada e estava comendo um churrasquinho enquanto estava sendo assaltada? Então, não, gente, eles descartaram aquela possibilidade de latrocínio, porque isso de fato não aconteceu. O que tudo indicava era que a Débora estava bem tranquila e bem calma com quem ela estava dentro daquele carro. Ou seja, estava tudo indicando que a Débora conhecia o seu assassino. Então, como os policiais eles acreditavam que o assassino da Débora era uma pessoa próxima a ela, eles começaram a chamar amigos e familiares, todo mundo, para poder prestar depoimento, e o Cícero era um deles. Porém, eles não desconfiaram de ninguém na altura daquele campeonato, na altura daquele primeiro depoimento de todo mundo. Até que chegou no dia do velório, do enterro da Débora, a dona Diva contou que o Cícero ele chegou até a fazer uma oração ali para todo mundo começou a se emocionar. Porém, quando foi no cemitério, no momento do enterro da menina, uma prima da Débora chegou a comentar com o Cícero que ela acreditava que o assassino da Débora estava ali, no meio de alguma daquelas pessoas, e ele respondeu para ela assim, ó, shh. Então tava tudo muito estranho, gente. Então, como o comportamento do Cícero perante o desaparecimento da Débora estava muito estranho e muito incomum, a própria mãe da Débora decidiu contar aos policiais de quem ela estava desconfiando. Ela contou para eles que ela estava desconfiando do Cícero, contou o histórico de comportamentos estranhos dele, e ela contou assim o ponto principal para os policiais, que foi a virada de chave, de que era que o Cícero era um pouco apaixonado na sua filha. Então, com essas informações e também da possível motivação do crime ali contra a jovem Débora, os policiais agora eles focaram completamente no Cícero, eles decidiram investigá-lo e eles começaram pelo rastreamento do celular do Cícero. E foi assim que eles conseguiram descobrir que ali por volta de 5h30 da tarde, que era o horário em que a Débora saía do serviço, o sinal de celular dele estava ali em frente ao trabalho da Débora e também teve uma testemunha, um segurança ali da empresa em que a Débora trabalhava, disse aos policiais que viu ela saindo junto com um homem depois do expediente dela, porém ele não conhecia aquele homem e aquele homem estava dirigindo o carro dela. E depois também eles descobriram que o celular do Cícero teve sinal ali por volta de 8 horas da noite no local em que o corpo da Débora foi encontrado, exatamente lá. E sem falar também que eles descobriram com o pai do Cícero de que ele havia pedido o seu próprio pai para buscá-lo próximo ali da área em que o corpo da Débora foi encontrado. Então os policiais eles estavam acreditando ali que possivelmente foi tudo planejado, porque o Cícero ele não estava utilizando o carro dele. E um ponto importante também, gente, a se mencionar, é que a perícia conseguiu encontrar ali debaixo das unhas da Débora fragmentos de pele de outro ser humano. E que lá também, quando o Cícero prestou o seu primeiro depoimento junto com todo mundo, os policiais acabaram solicitando a ele uma amostra de DNA sua. E ele falou que sim, que ele dava, que não tinha problema nenhum disso. Então a perícia começou a analisar o DNA do Cícero com o DNA da pele encontrada sob as unhas da Débora. Então, antes mesmo desse resultado desse DNA, os policiais decidiram chamar o Cícero mais uma vez para prestar o seu segundo depoimento,
porque já tinha vários indícios contra ele. Inclusive, um ponto a levantar aqui também é que em todos os momentos que teve encontros familiares ali da Débora, o Cícero ele estava sempre aparecendo de mangas longas. E lembrando, era outubro naquela época do ano, ou seja, aqui mesmo no meu estado, Minas Gerais, já é muito calor, não dá para usar manga longa. Então o Cícero ele chegou lá na delegacia para prestar o seu segundo depoimento e os policiais começaram a indagar ele, falando que eles acreditavam que o Cícero tinha feito aquilo contra a Débora e que foi tudo premeditado, que ele já podia contar para eles. E que enquanto estava rolando ali aquela entrevista, acabou saindo o resultado da amostra de DNA e que foi positiva. Realmente a pele encontrada debaixo das unhas da Débora eram as peles do Cícero. Então os policiais eles chegaram em determinado momento que pediram para o Cícero tirar a camisa e foi assim que eles viram que ele estava todo arranhado. Aí eles começaram a falar para ele que ele já não tinha mais saída, que ele sabia que tinha sido ele, por conta do rastreamento do celular dele, também por conta da amostra de DNA que o Cícero nem imaginava, ele nem sabia. Porém, gente, a todo tempo, mesmo com a prova do DNA, o Cícero ele negava o tempo todo. Até que chegou um determinado momento em que o policial falou assim, não, cara, pode me falar, eu sei que você planejou tudo. E ele só respondeu assim, não planejei tudo. E ele falou somente isso, ele foi levado direto à prisão preventiva. Então, com as investigações, os policiais eles acreditavam que o Cícero realmente planejou tudo, planejou todo aquele crime contra a Débora, porque o Cícero, ele pegou um ônibus até o emprego da Débora, ele deixou o carro dele em casa, ele sabia que ele não ia precisar usar o seu carro aquele dia, encontrou ela ali na saída do trabalho dela e chamou ela para poder ver um terreno que ele queria comprar. E ela aceitou, até porque ela era amiga dele, né, gente? Então ele começou a dirigir o carro dela, eles pararam para comprar o espetinho para ela comer e eles andaram até aquela área de mata, lá perto do aeroporto de Viracopos. E lá, possivelmente, o Cícero começou a contar uma história para a Débora, que era um terreno que ele queria comprar para os dois, porque ele era apaixonado nela, que ele queria ter uma vida junto com ela e que, obviamente, deve ser bem possível que a Débora deve ter negado ali, mais uma vez, todas as investidas do Cícero. Então, com isso, ele deve ter ficado com muita raiva e acabou asfixiando a menina com as suas próprias mãos e depois com um cinto de segurança. Depois disso, ele abandonou ela ali com o carro dela, andou alguns metros e ligou para o seu pai para buscá-lo. Então, amigos, com base nisso tudo, em março de 2014, o Cícero Adriano ele foi ao julgamento e até então, gente, ele estava negando esse crime contra a Débora o tempo todo. Porém, no seu julgamento, ele decidiu contar a verdade, ele decidiu assumir finalmente, né, que era ele que tinha feito aquilo com a Débora mesmo e que na noite do dia 5 de outubro de 2012, ele saiu junto com ela no carro dela e foi até aquela área de mata, aquele lote lá. E lá, mais uma vez, ele acabou abrindo o seu coração, falando que tinha sentimentos por ela, porém, ela negou aquelas investidas, ou seja, era tudo que os policiais imaginavam mesmo. E, de acordo com ele, ele se sentiu muito rejeitado porque ela não correspondia dos mesmos sentimentos que ele. Então ele perdeu o controle e acabou asfixiando a jovem. Então o Cícero ele foi condenado a apenas 18 anos de prisão. Então hoje, atualmente, em 2026, a gente não tem informações confiáveis sobre o paradeiro do Cícero. Não se sabe se ele está em regime aberto, em regime semiaberto, ou se ele continua ainda no regime fechado. Então é isso, amigos. Esse foi o caso de hoje. Me conta aqui nos comentários o que você achou do caso da Débora Regina. E não se esqueça, se você gosta desse tipo de conteúdo, de casos criminais, se inscreva aqui no meu canal, dê um like no vídeo também, ativa os sininhos para você poder receber as notificações. E é isso, até o próximo caso, até o próximo vídeo, que eu tenho certeza que vai bugar a sua mente.